sou Caco Batista e tá começando mais um Shortcast. O podcast que dura menos que seu banho, ou pelo menos deveria, e vai te fazer pensar tanto quanto ele. Aqui a gente divaga, lembra de coisas aleatórias, defende gostos duvidosos e filosofa como se fosse 3 da manhã, mesmo sendo 2 da tarde. E durante os próximos 15 minutos eu vou te convidar a pensar em voz alta junto comigo. Bora lá? E o episódio de hoje é sobre reagir. A gente tá realmente presente ou a gente tá só reagindo? Celular na mão, uma porrada de estímulo, né? A taxa de atenção cada vez menor. O que é viver um momento hoje em dia? E isso tem sido uma constante na minha cabeça, pra falar a verdade. Eu ando muito com o celular na mão. Eu tô há mais ou menos aí uns 5 anos, né, trabalhando de casa. Muitas das minhas interações diárias acabam sendo ou comigo mesmo ou com minha mãe, que mora no mesmo prédio. Mas de resto, as minhas interações com as pessoas que eu amo têm se limitado às vezes a um contato via celular, né? Regado de 1000 estímulos em volta, mas tem sido muito permeado pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Mandando memes e coisas do tipo. E eu tenho me forçado muito a tornar mais presencial esses momentos, assim, né? O tempo todo. Eu tenho alguns núcleos de amigos e grupos de amigos dos quais eu me reúno com eles e tenho me forçado muito a estar presente, tornar tudo isso mais presente, porque eu sinto que o mundo de hoje em dia ele tem forçado a gente a interações muito rápidas e muito vagas. Eu queria até trazer uma história logo de começo, uma história que aconteceu com a minha vizinha, inclusive, falando um pouco sobre isso de estar presente ou só reagindo, porque ela ilustra muito bem a situação. Teve um dia que eu não estava muito bem das ideias e eu fui na minha mãe. E eu, macumbeiro que sou, resolvi ouvir o conselho da minha mãe e fazer uma dedicação para a entidade, né, a qual eu cultuo. E nessas, eu subi na pressa, enfim, no dia e derramei um pouco de farinha de mandioca no meio do corredor do meu prédio. E aí, nessas, né, passou um tempo, assim, coisa de algumas boas horas, eu resolvi dar uma olhada no grupo do WhatsApp do meu prédio e tinha uma grande questão ali falando, né, do que havia sido derramado no corredor. Tinha uma foto, inclusive, do que tinha sido derramado no corredor, não sei o que e tudo mais. E eu que não tava bem, resolvi reagir ao que tinha sido falado. Porque uma das minhas vizinhas, a minha vizinha de porta, né, de lado a lado, ela tinha feito um baita textão, na verdade é um texto super comunista sobre o quanto a gente deveria se ajudar, já que tem algumas questões no prédio que não eram tão boas, de quanto a gente deveria zelar pelo bem-estar do prédio. E eu senti como uma grande ameaça a mim mesmo, porque eu não tava bem, e resolvi tocar o puteiro no grupo do prédio. Super, super adequado. Saí e falei, não, beleza, né? Já que essa, tipo, assumi a culpa, né? Falei que tinha sido eu e tudo mais. Porque, assim, chegou num nível onde as pessoas estavam surtando tanto que as pessoas estavam achando que, sei lá, tava caindo pedaços da parede, coisas do tipo. Eu falei, não, gente, isso foi nem 10 gramas de farinha de mandioca que eu derrubei, porque eu subi correndo. Tropecei no meu chinelo e não vi. Entrei correndo, não tava com bom humor, enfim, só não vi. E aí aproveitei pra cutucar todos os erros de todo mundo, né, no prédio, do tipo, fulano que larga isso e aquilo aberto, não sei o que, sabe? Aproveitei pra tocar o puteiro. E isso resultou numa coisa onde, por conta, né, dos 1000 estímulos que eu tava tendo sobre várias coisas possíveis, sobre o fato de eu não estar necessariamente presente ali, né, o tempo todo e tudo mais, eu acabei levando uma discussão que não era pra ser aquilo pra uma treta muito grande, muito grande. A sorte que, assim, algumas pessoas me apoiaram no grupo do prédio e tudo mais,
Mas a minha vizinha, que tinha levantado um comentário que na verdade era bem inofensivo, ficou puta comigo. E eu conheço essa vizinha, a gente é vizinho de porta há uns 5 anos, mas eu conheço ela quase, sei lá, acho que uns 7 por aí, bastante tempo. Eu lembro dela grávida do filho dela, o filho dela hoje em dia ele é mais velho que minha sobrinha, ele tá com quase 5 anos. Então assim, tem bastante convivência, né? Bastante tempo da gente ali né, comunidade que a gente criou. E, cara, eu demorei muito, muito mesmo pra conseguir ir, né, acessar dentro de mim, prestar atenção no que eu tinha falado, no que eu tinha feito e pedir desculpa, né? Eu tava tão ocupado vivendo outros momentos, vivendo outras coisas que eu não consegui estar presente para pedir desculpa. E quando a gente foi conversar sobre isso tudo, né, quando eu finalmente consegui pedir desculpa para ela, que não tem uma semana que isso aconteceu, estamos no dia, eu tô gravando esse episódio também no dia 11/2, não tem uma semana que isso aconteceu, foi aí onde eu consegui me dar conta de tudo isso, sabe? De como é que eu tô reagindo às coisas que estão acontecendo na minha frente, sabe? De que forma que eu tô me apresentando para situações que se colocam na minha frente. De que forma eu tô dialogando com as pessoas que estão na minha frente. Não só porque o ano passado foi um ano horroroso, passei por uma série de coisas que de fato me impediram de estar 100% presente, mas isso me fez prestar atenção em como eu queria que essas relações se dessem a partir daqui. De que forma eu queria que elas se dessem a partir daqui. E um dos pontos que eu prometi para mim mesmo foi tentar dar um pouco mais de atenção para as coisas que acontecem à minha volta. Ou seja, designar um pouco mais de tempo consciente e pensante para as coisas que acontecem à minha volta. Porque se eu pude magoar minha vizinha com uma coisa tão besta, quem são as outras pessoas que eu posso ter magoado por conta de atitudes semelhantes, né? Por conta de situações semelhantes. E para além disso tudo do que eu falei, que eu acho que também é um ponto relevante, mas se a gente tá, né, sempre no celular, se a gente tá sempre sendo atravessado, estimulado por um monte de coisa, né, de que forma que a gente consegue estar presente no mundo? Eu sou contra falar mal das redes. Eu acho que o Dilema das Redes tem um documentário que foi consagradíssimo aí anos atrás. Eu acho que ele mostra muitas questões que eu acho que hoje em dia já deveria até ter uma versão 2 dele. Ele mostra muitas questões relevantes nesse sentido, mas ao mesmo tempo, sabe, como é que a gente consegue regular esses excessos de estímulos? Porque eu sinto que muitas vezes o excesso de estímulo ele vem pelo fato da gente estar querendo fugir de alguma coisa, seja fugir da gente mesmo, seja fugir do ambiente que a gente está, seja fugir do trabalho que estressa, que esgota, seja fugir às vezes das relações que são cansativas, mas a gente não larga o celular, a gente não larga essa dependência, né, que o celular gerou na gente. E como é que a gente consegue viver o momento se a gente não tá disposto a deixar o celular de lado? Sabe, como é que a gente tinha um vídeo, lembrei agora de um vídeo, que era um vídeo, eu nem sei, ao que me parece, esse vídeo não é IA, eu espero não ter virado um idoso digital que confundia IA. Mas no vídeo era um carinha, argentino, eu acho, e ele tava num barco. Cara, sabe aquela cena que parece cena de filme, assim? Do filme do Free Willy, inclusive, porque se tratava de uma baleia também. Cara, a baleia tava passando, né, sobre sobre a água e ele, ao invés de estar prestando atenção na baleia, ele tava vendo a baleia pelo reflexo, tipo, pela câmera invertida do vídeo. Ou seja, ele não viu a baleia de fato. Ele viu pelo vídeo ele gravando a baleia saindo. E cara, é o tipo de coisa que deve ser, sei lá, eu não diria uma em 1 milhão, porque, né, isso acontece com uma certa frequência. Até mais do que eu imaginava, mas, cara, sabe, ele perdeu um momento fodido da vida dele por conta de estar ali no celular, mas ao mesmo tempo ele sente que ele viveu. E quantos outros momentos, sabe, não são assim? Eu tenho
Inclusive, eu tenho um apreço muito grande por shows, eu frequento muito festivais e tudo mais, e eu tenho buscado, sabe, a não ser em momentos onde eu quero realmente ter aquilo gravado na minha mente, lembrar toda vez que eu olho pro vídeo, no geral eu tenho me permitido só gravar, tipo, 1 minuto da música que eu gosto, às vezes até menos, ou só um trecho, para que eu não perca a experiência por completo, porque o vídeo pode ser algo, né, não perecível nesse sentido, quanto a nossa memória ao longo do tempo vai se tornando, mas não tem nada mais foda do que você estar presente ali, né, do que você sentir o momento, do que você designar sua atenção para isso. E isso tem me chocado muito, assim, sabe? Quantos outros momentos eu quero vivenciar que eu não quero estar com meu celular na mão? Que eu não quero estar viciado no meu celular, ou preocupado com o meu celular, ou achando que meu celular vai captar o melhor momento do que o meu olho vai poder captar, sabe? É, eu quero também, de alguma forma, me ver livre desses excessos de estímulos, sabe? Que não me permitem apreciar as coisas de verdade, sabe? Ou que fazem com que algo que dure um pouco mais do que eu tô acostumado me entedie. Porque o que virou a nossa atenção atualmente é isso, né? Se dura um pouco mais um vídeo, se dura um pouco mais um TikTok, se dura um pouco mais alguma coisa, já é suficiente pra gente largar a mão, pra gente não querer. Mas será que, sabe, que tempo é esse que a gente considera tão valioso, que a gente usa dessa forma, mas que não percebe que a gente tá usando o tempo às vezes de uma forma errada, sabe? Como eu falei, eu não sou contra a tecnologia, avanços tecnológicos, nem redes sociais, mas eu sinto que a gente tinha uma noção de apreciação do tempo e das coisas num lugar muito mais genuíno, muito mais valioso, saudável, que atualmente parece que tem se perdido no meio das nossas coisas, né? Será que já não é a hora da gente recuperar isso? Será que já não é a hora da gente falar foda-se pra esse limite de tempo, né, que as redes estão dando e começar a aproveitar coisas um pouco mais longas? Será que já não é a hora da gente entender que, né, os recursos naturais do mundo estão acabando, a gente vive um capitalismo horroroso que está fazendo com que isso seja cada vez mais acelerado? Será que não é o momento da gente entender que se a gente não aproveitar e vivenciar essas coisas ao extremo, a gente vai perder, sabe? Não sei, eu fiquei com essa sensação, eu tô com essa sensação e tenho vivido muito sobre essa sensação. Eu não quero entrar também num imediatismo de precisar viver tudo, sabe? Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu acho que tem aí essa sabedoria no que o Lulu Santos falou. Eu também pensei em semana que vem da Pitty, né? Que semana que vem, a letra em si de semana que vem da Pitty, ela é muito boa, assim, nesse sentido, mas, cara, as coisas do jeito que a gente conhece estão acabando. Será que não seria uma boa a gente aproveitar tanto presente de verdade? O que vocês acham? Diz aí pra mim. E esse foi o Shortcast, rápido, direto, mas eu espero que tenha te feito companhia. E se essa divagação fez sentido pra você, compartilha com alguém que também pensa demais às vezes. Quem sabe a gente aumenta a nossa rodinha de pessoas que pensam demais. Eu sou Caco Batista e a gente se encontra no próximo pensamento. E você, já parou pra pensar sobre